Abra sua Bíblia, por favor. Sem mais delongas. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Graças a Deus por isso. Aos amados irmãos, amigos, internautas, familiares, nós queremos desejar-lhes a paz do Senhor. Se você tem uma Bíblia, ou se não, está aí no projetor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5. Eu ainda estou com a Santa Ceia na cabeça. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Maravilha. Glória a Deus por isso. Capítulo 5, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 5, versículo 17, a seguir. O tema é vida nova. Ou uma nova vida. Glória a Deus. Diz assim, amados, na minha tradução. Eu quero que você redobre a sua atenção, por favor. Não deixe que nada tire a atenção do texto para que você possa compreender. E ao sair do templo, a gente possa continuar colocando em prática. Diz assim, capítulo 5, verso 17. Na minha tradução. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ele colocou em nós a palavra da reconciliação. Numa outra tradução, a NVI, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eis que surgiram coisas novas. 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério, da reconciliação. Presta atenção, viu? E nos deu o ministério. Não foi entregue apenas ao pastor, ao sacerdote. Essa responsabilidade está também sobre os vossos ombros. Verso 19, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. De novo, Ele confiou a nós, a igreja, o corpo, a vocês, Ele confiou a nós a palavra da reconciliação. Por isso que é preciso ser levado a sério. Oremos. Pai querido, Pai amado, a exposição da Tua palavra é feita. Nós, ó Deus, oramos para que ela possa cumprir o propósito pelo qual ela foi destinada nesta noite. Aos internautas, onde quer que estejam, nos acompanhando, ó Deus querido, que esta palavra possa penetrar, possa, ó Deus querido, causar um efeito pelo qual, ó Deus, ela foi destinada nesta noite. É o que te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Maravilha. Então, segundo o texto, quero ser breve,
São 8h em ponto, o horário da Inglaterra. Mas eu quero que você tenha, ou aprenda a saborear o texto, saborear. Aprenda a saborear, compreender, ter vontade de aprender. Então, o segundo texto, o texto bíblico que nós lemos, agora surgiu coisas novas. Eis que tudo se fez novo. Não é assim, irmão Juliano? Agora tem coisas novas. Um novo nascimento, uma nova visão, está tudo no texto. Um novo propósito de vida, Beth. Afinal de contas, irmãos, todos aqui, graças a Deus, já recebeu Cristo como Salvador. Em algum momento você decidiu, você optou, cumpriu-se, João 1,12. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isto é, aos que creem no seu nome. Você já conhece João 3,16. Hebreus, com a boca, com o coração se crê, não é assim? Com a boca se confessa. A boca fala do que o coração está cheio. Nós estamos cheios de Deus. Vamos falar de Deus. Vamos falar da vida após a morte. Vamos falar da vida na eternidade. Vamos falar da vida ainda na terra enquanto aqui estamos. Vivos. Recebemos Cristo, pastor Carlos Monteiro, como Salvador, como Redentor. Há coisas novas surgindo. Versículo 15. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, eu estou lendo Gálatas, irmão, desculpa, Gálatas capítulo 6, versículo 15. Se você tiver uma caneta, toma nota. Anote na sua Bíblia. Se não, compre uma cadernetinha, um livro, um caderno, para você anotar o ano inteiro, porque o ano inteiro vai ter. Nunca confie na mente. Gálatas capítulo 6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Glória a Deus, Mara, que eu e você, nós que aqui estamos, presbítero Fernando, Carla, Fernando, todos nós aqui presentes, os amados internautas, somos uma nova criatura. Deus nos reconciliou através de Jesus. O que importa é ser uma nova criação. Então, uma nova vida, falando de nova vida, o que precisa? Um novo nascimento. Um novo nascimento. Escute, guarda isso que eu vou te falar. Não tem nova vida se não houver um novo nascimento. Nascer de novo. A Bíblia vai dizer, vai descrever em João capítulo 3, versículo 3, todos conhecem. Em resposta a um doutor da lei, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver. Escuta, se não pode ver, você acha que pode entrar? Eu te pergunto, como é que Deus fez com Moisés? É outra história. Moisés adentrou a celestial, mas a cidade terrena ele não pôde. Ele teve que contentar olhando. Mas aqui o texto está dizendo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, irmão Fernando Silva. O irmão já deu testemunho. Todos aqui nasceram de novo. Há pessoas que nos escutam, que nos estão vendo, que estão assistindo, que vão assistir, que ainda não teve o privilégio de nascer de novo. Portanto, precisa de uma nova vida. Mas o que eu quero salientar aqui, pastor Carlos, irmã Beth, é que para ter uma nova vida, número 1, você precisa nascer de novo. Se não houver um novo nascimento, não pode ver o reino de Deus. Um novo nascimento, irmãos, é obrigatório, irmão Fábio, para alguém que é salvo.
um novo nascimento para alguém que quer ser salvo. Aí eu pergunto, o que significa um novo nascimento? É aceitar a doutrina de Cristo, a doutrina bíblica, ensinada pelo Senhor Jesus. É aprender a degustar mesmo das admoestações, das exortações, das palavras doces, das palavras muitas vezes amargas, aparentemente, mas é para o nosso bem. Ele nos repreende, Ele nos chama a atenção, como um pai faz com um filho. Eu louvo a Deus que tem muitos pais aqui e mães, e sabe do que eu estou falando. Quando uma pessoa não é pai, não é mãe, não entende certas palavras, o cuidado que nós temos, não é assim, Beth? Você não vai colocar uma faca na mão de uma criança de 2 anos e olhar para ela, olha que bonito, que lindo. Ela está com essa faca, com esse facão, com essa peixeira, essa ponta afiada, uma faca afiada, corta um fio de cabelo. Olha que lindo na mão dessa criança. É isso? Claro que não. Muitas vezes Deus faz isso conosco. E muitas vezes nós choramos, esperneamos, gritamos. Mas eu ainda sou daquele tempo de metiolate, aquele ardido. Tem alguns irmãos que não sabem o que é isso. Quando passava no machucado, que você gritava. Aquilo ali era o terror das crianças. Mas vamos voltar para o texto. Então o que significa o novo nascimento? É aceitar, irmãos, toda a Bíblia como doutrina bíblica, doutrina ensinada pelo Senhor. É quando você entrega não só o seu coração, mas também a sua vida inteira, sua vida completa. Sua vida pertence a Cristo. Aí eu explico, instantaneamente, Deus derrama sobre nós, de forma generosamente o Espírito Santo, por meio de Cristo. Nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos o amor, nós nos sentimos amados, nos sentimos protegidos, seguros. Por isso que há o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. São promessas para o salvo que está em Cristo. Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Vai estar no projetor, versículo 3 a seguir. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Está vendo, irmão? Está no passado, Beth. Foi um tempo, passou um tempo, Mara, que nós éramos errantes, pecadores. E hoje, pastor, continuamos pecadores. Há uma diferença. Há uma diferença que nós conhecemos o doador da vida. Mas vamos ler o texto. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Éramos escravos do prazer ou dos prazeres, do engano, da mentira, dos desejos da carne, do pecado. Está aí o texto. É só ler. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Odiávamos uns aos outros. Invejosos, mentirosos e por aí vai. Mas agora, eu louvo a Deus, pastor Carlos, que nós somos uma nova criatura. Jesus nos resgatou. Mas observa, presbítero Fernando, o verso 4. Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, olha que coisa linda, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens. É Ele que se manifestou a nós, Ringo. É Ele que nos amou primeiro. Ele que nos aceitou, Mara. Nós temos uma dívida grande para com Ele.
E como é que isso é pago? Verso 5. Não por causa de atos de justiça por nós praticados. Nós não fomos salvos, nós não fomos alcançados, Fábio, porque nós somos pessoas excelentes, pessoas boas, pessoas dignas da sociedade. Nós somos merecedores, segundo os meus atos de bondade. Eu sou um homem misericordioso, bondoso. Sou um homem que tem um coração bom. Olha o texto. Mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Por isso que é importante você chamar a atenção, você invocar o Espírito Santo, adorar, servir, não desagradar, não entristecer, se disponibilizar, se apresentar, não colocar obstáculos para servir a Deus, para participar do culto, que é prostrar-se diante de Deus. Vamos lá, versículo 5, está aí no projetor, você pode acompanhar. Não por causa de atos de justiça, por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo regenerador e renovador do Espírito Santo. Verso 6, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então você, escuta, olha para mim, você não precisa ter dúvida que você recebeu o Espírito Santo. Você, família, amigos, internautas, não tenha dúvida. Há um poder celestial sobre a sua vida. Você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, um jovem de Deus, um ancião de Deus. O poder do Espírito Santo está sobre a sua vida. Está aqui o texto. Pastor, mas precisa disso. Você precisa afirmar. Você não pode ficar, né, pastor, mas não é bem assim. É mais para lá do que para cá. Não está bem decidido isso. Nós vamos fazer uma reunião. Nós vamos decidir, há uma votação. Você quer que eu seja? Você não? Quem gosta de mim, quem não gosta? Não tem isso. Você tem que assumir. Você tem que ter a sua identidade de salvo, de cristão autêntico. Talvez, irmãos, é por isso que alguns não gostam do pastor. Você pode até não gostar de mim, mas você não pode deixar de gostar do texto, de amar o texto. Porque nós vamos ser julgados por ele. Viu, internauta, ouvinte? Ouvinte não, ouvinte arcaico. Não tem ninguém me ouvindo do rádio. Eu esperava que tivesse na televisão, cadeia nacional. Telespectador. Eu me acostumo. Mas vamos voltar para o texto, que eu não vou fugir, não. Não vou. Vamos lá, versículo 7. Ele o fez a fim de que, justificados eu, você, a igreja, por sua graça, nos tornemos seus herdeiros. Que ninguém é bastardo não, irmãos. Que ninguém é coitadinho não. Você é filho. Uma vez que você é filho, você tem direito na herança. Agora presta atenção. Uma vez que tu é filho, pode ser admoestado. E quem é que admoesta? Não é homem. E não é pastor. É a palavra de Deus. Por isso que o pastor, Beth, tem que falar o que o texto está dizendo. Porque não tem como alguém refutar. Não tem. E eu vou dar conta. Aliás, daremos. Mas vamos para o texto. Maravilha. Herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Vocês são herdeiros, filhos amados. Vocês são filhos. Vocês têm o Espírito Santo. Vocês têm promessas que ainda não se cumpriram. Vocês têm bênçãos que não se materializaram.
Você recebeu a palavra, a autoridade da palavra da reconciliação. Mas o pastor parece estar nervoso. Não estou não, é o meu jeito de ser. Eu estou manso, não precisa de ver. Se bobear aqui, eu estou aqui para não chorar. Para não ficar coisa melodrama. Mas escuta o texto, verso 8, último. Fiel é esta palavra. E quero que você afirme. Olha aí, Juliano, como é que eu vou fazer, pastor Carlos? Carla, como é que eu vou dizer? Olha, irmã, a palavra de Deus está dizendo assim. Deixa eu olhar aqui para a câmera. Está dizendo assim, mas não é bem assim. Entendeu? Aí bota dúvida. Tem que ser firme, certeza. Ele morreu por você, ele morreu por mim. Olha o texto, versículo 8. Fiel esta palavra. Terra e céus passarão, mas a palavra de Deus não vai passar. Ela é verdadeira, ela é genuína. Ela é fiel. Escuta, ele o fez a fim de que... Desculpa, versículo 8. Fiel, irmão, se deixar eu leio tudo de novo, viu? Eu leio o texto tudo de novo. Mas eu não quero me tornar cansativo. Vamos para o verso 8. Fiel é esta palavra. E quero, eu desejo, está no imperativo, que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenham. Por que é preciso afirmar, pastor Carlos? Para que aqueles que creem em Deus se manifestem. Você precisa se manifestar porque você crê. Você precisa aceitar. Você precisa evoluir, crescer. Mudar a história da sua família, dos seus filhos, dos seus parentes, da sua cidade, da nação. Está aí, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. O bom testemunho. Não coloca a mão nas minhas palavras. Não tenha a mim como eu estou te cobrando algo. Pelo amor de Deus, eu te amo. Então, uma nova vida. Não há nova vida se não houver um novo nascimento. Anote aí. Para ter uma nova vida, precisa ter um novo nascimento. Nascer da água, nascer do Espírito, nascer de novo. Agora, para a gente falar sobre o novo nascimento, eu precisaria de mais pelo menos uns 50 minutos. Como não tem tempo, vou ter que pular. Segundo, uma nova vida, além de um novo nascimento, precisa de ter uma nova visão. Você precisa enxergar. Você precisa estar longe, viu? O colírio da graça. Olha o texto, Gênesis capítulo 11, versículo 4. Depois, Gênesis 11, 4. Meu Deus, já passaram quase meia hora. E eu aqui crendo que era de 5 a 10 minutos. Gênesis, capítulo 11, versículo 4. Uma nova vida precisa-se de um novo nascimento. Sem novo nascimento não tem nova vida. Sem uma nova visão não tem nova vida. Você vai estar iludindo a si mesmo, enganando a si próprio. E a igreja não está aqui para isso. Eu sei que você não está aqui nesta noite para isso. Versículo 4. Irmãos, eu vou ler só um versículo, 1 ou 2 aqui no máximo. Depois você lê em casa o texto todo, que é muito bonito, muito bom. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Eu vou ler de novo. Depois disseram, vamos construir uma cidade. Fizeram uma reunião, olha para mim. Gente, nós estamos todos juntos. Nós estamos todos unidos. Nós precisamos construir uma cidade. Nós precisamos trabalhar juntos, mas não era para o bem.
Era algo fora da direção de Deus, sem visão espiritual, cegos espiritualmente. Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Olha a finalidade, alcançar os céus. Eu te pergunto, irmão Fábio, essa era a vontade de Deus, pastor Carlos Monteiro? Esse era o desejo de Deus, o sonho de Deus? Assim, nosso nome, olha o propósito, olha a intenção, olha as motivações. Assim, nosso nome será famoso. Olha, irmão, já tinha o Instagram nessa época, a gente não sabia, tá vendo? Já tinha internet, a gente não sabia. Meu Deus. E não seremos espalhados pela face da terra. Nós vamos ser famosos, vamos ter uma cidade que vai ter uma torre que alcança o céu, em nenhum lugar do mundo terá semelhante, e nós não seremos espalhados pela face da terra. O que é isso? Falta de visão espiritual. O texto vocês conhecem, a Torre de Babel. E Deus se manifestou. Vamos descer. Vamos ver o que é que os filhos dos homens estão fazendo. Vamos ver o que os homens estão fazendo. Vamos ver o que eles estão aprontando. Porque o que eles estão fazendo não me cheira uma coisa boa. Resumindo, confundiu as línguas e espalhou. E hoje a gente está aí o resultado. Você não fala alemão, alguns. Mal a gente fala português. Outros não falam inglês. Outros não falam. E por aí vai. Mas a gente estuda. Mas resumindo, 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, verso 17. Outro texto que você pode ler em casa. Em casa, não agora. Agora é só esse versículo. E Eliseu orou: Senhor, abra os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz. Está vendo como que é através da oração, Mara? Viu, Ringo? Sem oração, irmãos, uma nova visão, uma necessidade de orar. Se não houver necessidade em você de orar, você não vai ter os olhos abertos. Tu não receberás uma nova visão. Você não será uma mulher com a visão espiritual aguçada. Você não vai enxergar longe. Está aí o texto. Que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Deus abriu os olhos, ele não estava vendo. Quando você lê a história, um jovem cheio de medo, apavorado com os problemas. Assim é hoje alguns. Não aqui, graças a Deus que todos vocês são corajosos. Vocês estão de parabéns. Mas a gente vê por aí, vez outra, alguém morrendo de medo da vida. E eu não sou negacionista. Agora eu não posso também negar o poder de Deus. Eu não posso negar a presença de Deus. E eu estou falando de mundo espiritual, de visão espiritual. Para ter um novo nascimento, precisa ter uma nova visão. Você precisa enxergar além daquilo que está diante dos seus olhos físicos. A Bíblia diz que Eliseu orou. O Senhor abriu os olhos dele para que veja. Talvez, irmãos, eu e você, eu quero me incluir junto. Você não precisa se ofender. Dentre os pecadores, eu sou o principal. Talvez eu e você precisamos que Deus abra os nossos olhos espirituais um pouco mais em algumas áreas, para a gente poder ver, né, pastor Carlos? Você não pode estar aqui e dizer, não, pastor, eu estou intacto. Os meus olhos são, eu nem sei como que eu não fui arrebatado ainda. João capítulo 1, 51. Digo a verdade. João 1, 51. Digo a verdade. Vocês verão o céu aberto
e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vocês verão o céu aberto, irmã Beth. Os céus vão se abrir diante das suas orações. Os céus vão se abrir para poder responder às suas orações. Os céus estão abertos. Ele está disponibilizando. Lucas, toma nota, vamos para ti, rápido. Lucas 3, versículo 21. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, está vendo? Jesus sendo batizado, Jesus estava orando, Jesus acordava de madrugada, Jesus anoitecia, estava orando, Jesus passou uma noite inteira, uma madrugada inteira, orando para os 12, e ainda um se perdeu. Imagina, a gente quer tomar uma decisão, oramos 2 minutos, e a gente quer fazer prova com Deus. A gente precisa se envergonhar. Precisamos nos envergonhar. Tomar uma decisão. Lucas 3, 21. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi, e enquanto ele estava orando, a Bíblia diz que o céu se abriu. A oração faz o céu se abrir. Amém? Você está aí? Os céus estão abertos por causa da sua oração. Você precisa estar animado para orar no templo, em casa, no quarto, oração privada. Se preciso for oração em público, orar por outros. Eu, quando postei no grupo da igreja, no WhatsApp, sobre uma pessoa que estava com câncer terminal e não tinha mais nada que fazer, os médicos disseram. E a pessoa não podia dormir, sem ar, sofrendo a noite toda. Só de olhar a imagem, irmãos, eu me derreti todo. Porque eu me coloquei lá, poderia ser eu. Eu durmo igual uma pedra, de 1 tonelada. Durmo bem. Então, os olhos da gente precisam estar abertos para também sentir a necessidade de outros. Uma nova vida, imbuído de um novo nascimento, uma nova visão. Então, nós precisamos orar, queridos. Então, o novo nascimento tem agora uma nova visão. Para quê? Uma nova visão. Tópico 3. Número 1, um novo nascimento. Número 2, uma nova visão. Número 3, um novo propósito, um propósito de vida. A gente precisa ter um propósito de vida, saber para onde a gente está indo, lutar, saber o que a gente está lutando, por que a gente está lutando, conhecer o Deus que tu serve. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Aprender a amar a sua palavra, alimentar dela, pasto verdejante, água cristalina. É isso que mantém você de pé, é isso que mantém a igreja de pé, é isso que mantém um pastor de pé, um propósito de vida. E isso, irmão, significa que você nasceu de novo, tem agora uma nova visão e precisa ter um firme propósito na vida. E o que é que significa um propósito de vida? Ter intenção, aonde você quer chegar. Ter intenção de fazer algo. Um projeto. Desígnio. Aquilo que se busca alcançar. Eu, irmãos, a igreja, nós queremos alcançar a vida eterna com a presença do Pai, a presença de Deus. Partir desta vida com Cristo. Não o abandoná-lo.
não virar as costas para a sua palavra, não largar o arado. Pastor, e as lutas? As lutas a gente vence juntos, por um propósito. O que nos separa do amor de Deus? Então, é buscar alcançar algo, um objetivo, finalidade de algo, um intuito, um alvo, grande vontade de realizar ou de alcançar alguma coisa. Eu te pergunto, qual é o seu propósito de vida? Você está fazendo o que você gosta? Você está fazendo o que você foi chamado a fazer na casa de Deus? Qual é o seu ministério? Você está exercendo? Alguém está te proibindo? Alguém está sabotando você? Irmãos, a Bíblia Sagrada diz em Mateus, capítulo 20, vai estar no projetor, versículo 32. Mateus 20, 32. Eu tenho boas novas para você. Jesus parando, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu faça? Olhe bem, eu te pergunto, Jesus não sabia, será? Claro que sabia, mas Jesus, Ele quer ver, Ele quer que as outras pessoas vejam sua participação, sua manifestação, seu desejo de querer, de lutar, de ir avante, de se manifestar, de se posicionar. Você tem que estar decidido o que é que você quer. O que é que você quer? É isso que Jesus está perguntando. O que é que você quer que eu faça? O que é que você está precisando? Versículo 33. Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Um novo nascimento, pastor Carlos, precisa de ter uma nova visão. Uma nova vida precisa de ter um novo nascimento. Não pode haver uma desassociar um do outro. 33. Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. A gente precisa querer, a gente precisa pedir, a gente precisa orar. Queremos que os nossos olhos se abram. Por isso que é importante orar pelo sacerdote, para que ele esteja sensível à vontade de Deus e faça o trabalho segundo o coração de Deus. 34, versículo. Jesus teve compaixão deles, tocou nos olhos deles, presbítero Fernando, e a Bíblia diz, irmão Fábio, que imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. E eu já estou caminhando para o fim, dizendo que uma nova vida precisa ter um novo nascimento, precisa ter uma nova visão, precisa ter um novo propósito. Escuta, eu queria falar sobre, após os olhos se abrirem, o que é que vem a seguir? Seguia Cristo, o seguiram. A pergunta é: o que você acha do que significa o seguiram? Olha a definição: acompanhar alguém, andar justamente com outra pessoa. Seguir Cristo é andar juntamente com Ele, é acompanhar seus passos, é caminhar na mesma direção, ou ir na mesma velocidade, irmã Beth. Seguir o Mestre. A Bíblia diz que eles, após terem os olhos abertos, após eles serem tocados pelo Mestre, a Bíblia diz aqui que eles o seguiram. E o que é que eu e você estamos fazendo? Seguindo a Cristo. Não é seguir a religião, não é seguir a denominação. Seguir a Cristo. E o que significa seguir a Cristo, irmão Juliano?
é acompanhar alguém, é andar justamente com outra pessoa, caminhar na mesma direção ou ir na mesma velocidade, seguir o mestre. Exemplo, ele seguiu os passos do seu pai. Os policiais seguiram os bandidos. Estou dando exemplo. Isso que é seguir. Então eu e você precisamos. Pastor, eu estou seguindo. Continuamos. Mas precisamos aguçar a visão para enxergar longe. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que o tema foi uma nova vida. E só há uma nova vida depois de um novo nascimento em Cristo Jesus. Você obteve uma visão aguçada. Tem um propósito de vida. Seguir a Cristo. Partindo aqui para a conclusão, escuta, deixa eu te falar uma coisa. Só há uma vida. Só há vida nova. Depois de um novo nascimento. Uma nova visão. Ter uma nova vida em Cristo significa andar, segui-lo. Comportamento de vida. Servir o semelhante. O que é bom para mim precisa também eu querer que seja bom para você. Não o que é mal para mim eu querer desejar a você. Isso nunca teve cristianismo, nunca teve o amor de Deus. Amém? Vamos repetir? Você consegue guardar? Uma nova vida só através de um novo nascimento em Cristo Jesus. Número 1, um novo nascimento, done. Uma nova visão, você tem visão, você sabe onde você quer chegar. Alguém tenta jogar pedras de tropeço no seu caminho, você tira, salva, dá licença, eu estou com foco. Um propósito de vida. Servir a Deus, servir ao seu semelhante, ser paciente. Se põe de pé, queridos.